Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá. Aqui vamos falar hoje sobre El Niño. Vou fazer um resumo bem simples, bem fácil de compreensão, com os efeitos particularmente no Brasil. E para isso vou fazer uma revisão rápida da dinâmica atmosférica que vocês conhecem. Então vamos lá. O vento, o que é? É o ar em movimento. A pergunta é como é que o ar entra em movimento? Por diferença de pressão atmosférica. Como é que ocorre a diferença de pressão atmosférica? Também pela diferença de temperatura, certo? Há uma diferença de temperatura, o que que acontece? Há uma diferença na pressão, e aí o deslocamento da pressão faz com que o ar entre em movimento, ok? Lembrando mais uma coisa, qualquer diferença de temperatura gera diferença de pressão. 1 grau, 2 graus é capaz disso. Tá? Sobre o Ninho, é um fenômeno de origem desconhecida, né? Que basicamente é o aquecimento inexplicável da superfície das águas do Pacífico. Tá? Há uma intensificação do aquecimento das águas do Pacífico, alterando o quê? Temperatura, pressão, dinâmica dos ventos. Tá? Vamos lá. Ele ocorre aonde? Ele ocorre entre a costa oeste da América Latina e o sudeste asiático. Os seus efeitos, porém, são sentidos no planeta inteiro, porque ele vai alterar a dinâmica das massas de ar, tá? Que acabam sendo espalhadas pelo mundo inteiro, causando enchentes, secas, queimadas, danos irreparáveis, né? Para a agricultura, para a pecuária, para as populações locais, com enchente, destruição, etc. Olha no Brasil, o último El Ninho, o maior deles, foi o 97 e 98. Esse aqui é o considerado maior que esse anterior de 97 e 98. E os danos, basicamente, são os mesmos, com intensidade maior. Então, o que, que vai acontecer? Na Amazônia, ela fica mais seca e aumentam as queimadas. Lembrando que isso, então, portanto, vai atingir o aquecimento global. O Brasil é um dos responsáveis pelo aquecimento global, particularmente por suas queimadas. Sul do Brasil, chuva acima da média. Então, a destruição na região sul do Brasil, que é uma grande região agrícola do país. Nordeste, lamentavelmente, a região mais seca vai ficar mais seca ainda. Tá? Aqui no mundo inteiro, alguns efeitos que ocorrem. Olha lá, no norte do Chile e do Equador, o inverno será mais chuvoso, porque essas águas, vocês vão notar na explicação, as águas aquecidas que têm uma direção que é a costa oeste vão ser invertidas para a costa leste. Tá? Na Austrália, ao contrário. Na Austrália, vai aumentar a seca, porque a água aquecida que viria em direção à costa da Austrália e do Sudeste Asiático, ela vai voltar para a costa da América do Sul e a gente vai ver isso na apresentação daqui a pouquinho. Então vamos lá, explicando melhor. Primeiro, vamos lembrar alguns conceitos. Região subtropical, né? Nos trópicos. Aqui, os ventos alísios. Vejam que a direção dele, os ventos, tem um movimento aqui, os alísios, do leste para o oeste. A Terra faz um movimento contrário. E esses ventos alísios, que vão atingir essa zona de convergência intertropical, que vocês conhecem, tá? Eles vão fazer na superfície, não na linha do Equador, hein, pessoal? Em torno de 5 graus acima ou 5 graus abaixo. Na linha do Equador, o fenômeno não ocorre, tá? Esses são os ventos alísios, que já conhecemos. Olha lá, vamos lá. Situação normal. Situação normal. Os ventos alísios empurram essa água aquecida superficial para onde? Para a costa oeste, região da Austrália e do Sudeste Asiático. Chegando lá, o que vai acontecer? Evaporação, chuvas intensas, o vento volta. Olha aqui a retorno do vento, porque resfriou em elevadas altitudes, aí ele vai descer e vai fazer a sua dinâmica. Ó, os ventos alísios jogando, aqui os contralísios. Essa é a dinâmica que ocorre na região em tempos normais. Prestem atenção, isto é importante. Quando os alísios pegam essa camada mais quente da superfície do Oceano Pacífico e levam para a costa oeste, o que vai acontecer na costa leste? A possibilidade das águas mais frias ressurgirem, surgirem, aflorarem na costa do Peru, na costa do Chile.
Essas águas frias vão dar origem a correntes frias, onde tem os plânctons, onde tem o crio, tá certo? Muito explorado por esses países, Chile e Equador particularmente. Desculpa, Chile e Peru particularmente. O Equador também, mas o Peru em mais destaque do que os outros dois. Essa aqui é normal. Então vamos lá de novo. Ventos alísios. Aqui a água está aquecida, não é? Por quê? Porque é a zona de convergência. Então aqui é aquecida. Por que ela está aquecida de forma desigual? Alguém pode perguntar. É exatamente porque os ventos alísios vão fazer o quê? Carregar para o costa oeste esse calor. Tá? Então, aí vocês já perceberam que se eu não tivesse vento alísio, o que ia acontecer? Essa água quente ia ficar estagnada aqui. Como ela é empurrada para a costa oeste, novamente, olha ali, as águas frias sobem, origem da ressurgência. Ressurgência é um fenômeno das águas profundas surgirem na superfície. Aqui vocês têm uma imagem exatamente do que vai acontecer com a superfície. Vocês podem perceber que o aquecimento aqui é maior, não é? Em direção ao continente americano. Olha agora, em tempo de El Niño, o que que acontece? O enfraquecimento do quê? Dos alísios. O movimento da Terra não é de oeste para leste? Se os alísios não carregam essa temperatura mais elevada para a costa oeste, o que vai acontecer com essas águas? Elas vão ser levadas para o leste. E cadê a possibilidade de ressurgência? Não surge. Porque essas águas frias não conseguem emergir, porque aqui criou-se uma barreira de temperatura mais elevada. Este é o fenômeno de El Niño. Olha como é que é agora ampliando. Olha lá. Então, as águas quentes, esse é o movimento normal. Lembrando, os alísios levando para cá. Em tempo de El Niño, o que, que acontece? Os alísios diminuem sua intensidade, e aí o que acontece? Em vez das águas seguirem para a costa oeste, pelo movimento da Terra, ele é levado para a costa leste. Ao levar para cá, eu aumento a temperatura da água aqui, não ocorre a ressurgência, diminui a pesca no Peru, no Chile particularmente, e eu alterei a dinâmica. Vejam que aqui a água não está tão aquecida e, portanto, aqui não se precipita. A Austrália está aqui, seca na Austrália. Chuva aqui no Chile, tá certo? Só que isso altera a dinâmica do planeta inteiro, né? Olha aqui na imagem. Zonas de alta pressões nos trópicos. O Equador com a região de mais baixa pressão pode perceber que aqui é a zona de convergência. Aqui no Equador, pessoal, não atua o alísio, ele tem essa direção. Ele está em torno de 5 graus acima, 5 graus abaixo, os alísios. Tá? E isso basicamente que é o aninho. Espero que tenha ajudado, pessoal. Um grande abraço.